Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Alegria Plena da Presença. Alegria Plena da Presença. Que diz assim: Pai, eu te agradeço, porque a tua alegria não depende das minhas circunstâncias, nem dos lugares, das conquistas ou falhas deste mundo. Mesmo quando meu coração se entristece, ou quando as situações mudam, o Senhor permanece imutável, e a tua alegria está disponível para mim, não por méritos, mas por tua graça e misericórdia derramadas sobre minha vida. Que minha alegria esteja firmada em ti e em ti somente. Senhor, ajuda-me a compreender que a alegria verdadeira não é uma sensação passageira, mas fruto da tua presença aqui. E eu quero viver buscando essa presença. Ainda que meus sentimentos mudem e as emoções oscilem, mantenha a minha fé em ti inabalável, porque o Senhor é a fonte de alegria que jamais se esgota. Renova em mim a alegria que vem de estar em comunhão contigo e reconhecer que és maior do que qualquer situação. Eu te peço que me encha com essa alegria todos os dias, mesmo em meio às dificuldades. Que eu possa experimentar o contentamento que nasce de confiar em ti, sabendo que estás comigo em todos os passos do caminho. Que a alegria que recebo de ti seja também força para meus dias, ânimo para minha caminhada e testemunho de esperança para quem me observa. Deus, que minha vida reflita a alegria que só vem de ti, uma alegria que supera o que eu sinto e o que eu vejo. Que eu possa regozijar-me em ti sempre, não por causa de circunstâncias favoráveis, mas porque o Senhor é bom, fiel e presente em todos os momentos, o tempo todo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 12.
Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. Agradecimento de Paulo. Uma introdução dessa parte diz: é com razão que Paulo agradece aos cristãos de Filipos, pois eles tinham enviado ajuda para ele através de Epafrodito. Versículos 18 e capítulo 2, versículos 25 a 30 de Filipenses. Também em Filipenses capítulo 1, versículo 5. Eles o tinham ajudado quando ele estava em Tessalônica, versículo 16, do capítulo 4. E bem no início tinham feito a mesma coisa logo que ele saiu da província da Macedônia, versículos 15 e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Paulo compara essa ajuda a um sacrifício oferecido a Deus, sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Versículo 18, capítulo 4 de Filipenses. Versículo 10 inicia assim: na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos, em que anunciei o Evangelho à igreja de vocês, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez, precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais
são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e lhe agrada, e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários de Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ponham em prática o que vocês aprenderam de mim. Referência: Filipenses capítulo 3, versículo 17. Aliás, eu li foi a referência e comentário do versículo 9. Agora vai do versículo 10. Capítulo 4, versículo 10 de Filipenses. Vida em união com Cristo, com o Senhor. Referência: introdução do capítulo 2 de Filipenses e versículo 2. Alegre. Referência: capítulo 1 de Filipenses, versículo 4. Capítulo 4, versículo 13. A força que Cristo me dá. Referências: 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Colossenses, capítulo 1, versículos 11 a 12. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Qualquer situação. Referência ao versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4, versículo 15. Província da Macedônia. Onde ficava a cidade de Filipos? Referência: Filipenses, capítulo 1, versículo 1. A igreja de vocês me ajudou. Referência: 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Capítulo 4, versículo 16. Tessalônica. Cidade que ficava a uns 150 quilômetros a sudeste de Filipos, para a estrada de Paulo em Tessalônica. Referências: Atos, capítulo 17, versículos 1 a 10 e 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. E por fim, um sacrifício que lhe agrada. Referências: Êxodo, capítulo 29, versículo 18, Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 a 16, e Efésios, capítulo 5, versículo 2. E é isso, gente. Referências e comentários de Filipenses, capítulo 4, versículos 9 a 20. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o versículo em destaque
é o 12, é o versículo 12, que diz o seguinte: sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Há muitos que sabem como ser humilhados, que não aprenderam como ter abundância. Quando estão no topo, suas cabeças tonteiam e estão prontas a cair. Com muito mais frequência, o cristão envergonha sua fé na prosperidade, isso é verdade, do que na adversidade. Ser próspero é algo perigoso. O crisol da adversidade é um teste menos severo para o cristão do que o refinado pote da prosperidade. Que magreza da alma e negligência das coisas espirituais foram trazidas pelas misericórdias e graças de Deus. No entanto, não é necessariamente assim. Pois o apóstolo nos diz que ele sabia como ter abundância. Quando teve muito, soube como usar. A graça abundante lhe permitiu suportar a prosperidade abundante. Quando ele teve a vela cheia, estava carregado de muito lastro. Então, navegou em segurança. É preciso mais que habilidade humana para levar o cálice transbordante de alegrias mortais com mão firme. E Paulo aprendeu essa habilidade, como declara: de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. É uma lição divina saber como ter fartura, pois os israelitas tiveram abundância, mas enquanto a carne estava em sua boca, a ira de Deus recaiu sobre eles. Muitos pedem por bênçãos que podem satisfazer a concupiscências de seu próprio coração. A abundância de pão muitas vezes leva à abundância de sangue, e isso leva à devassidão do espírito. Quando temos muito das misericórdias, provisões divinas, com frequência temos pouco da graça de Deus e pouca gratidão pelas bênçãos recebidas. Estamos fartos e esquecemos de Deus. Satisfeitos com a terra, nos contentamos em ficar sem o céu. Certifique-se de que é mais difícil saber como ter abundância do que saber como ter fome. Tão desesperada é a tendência da natureza humana
ao orgulho e esquecimento de Deus. Tenha cuidado ao pedir em suas orações, para que Deus o ensine a ter abundância. Que os presentes do teu amor não afastem nosso coração de ti. Gente, eu achei isso muito interessante, essa frase aqui. Tenha cuidado ao pedir em suas orações, para que Deus o ensine a ter abundância. Isso mesmo. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 82. Deus, o juiz de todos. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de Deus Rei. Introdução, Salmo 3, Salmo 3 e 4. Que acusa os deuses das nações. Referência, Salmo 58. Primeiro, Deus acerta contas com os deuses e os repreende. Versículos 1 a 4 do Salmo 82. Segundo, Deus os acusa de serem injustos e os condena. Versículos 5 a 7. Terceiro, uma oração pedindo a Deus que venha governar o mundo. Versículo 8 do Salmo 82. E os salmos iniciam assim. Salmo de Asaf. Deus, toma o seu lugar na reunião dos deuses, e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém, morrerão, como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 82. Salmo 82, título hebraico, referência Salmo 50. Salmo 82, versículo 1. Reunião dos deuses. Referência Salmo 89, versículos 5 a 7. Segundo o pensamento daquele tempo, cada nação tinha o seu Deus, que deveria garantir os direitos do povo que o adorava. O Senhor
a quem pertencem todas as nações, repreende e condena esses deuses. Referência Salmo 138, versículo 1. Salmo 82, versículo 3. Defendam os direitos dos pobres. Deus exige que parem de fazer o mal e comecem a garantir os direitos dos fracos e oprimidos, como Ele mesmo faz. Referências: introdução do Salmo 6, versículo 6, Salmo 103, versículo 6, Isaías, capítulo 1, versículo 17 e 23, Isaías, capítulo 10, versículo 2, Jeremias, capítulo 5, versículos 26 a 28, e Amós, capítulo 2, versículos 6 a 8. Salmo 82, versículo 5. Ignorantes vivem na escuridão. Eles têm falta de inteligência e de conhecimento. E também não querem saber de Deus, nem conhecer a sua vontade. Referência: Salmo 14, versículo 4. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: os alicerces da terra estão abalados. Referência: Salmo 11, versículo 3. Salmo 82, versículo 6. Deuses, filho do Deus Altíssimo. Eles são seres divinos e têm as mesmas qualidades do Altíssimo. Referência: Salmo 7, versículo 17. A primeira parte do versículo 6 foi citada por Jesus em João, capítulo 10, versículo 34. E por fim, Salmo 82, versículo 7. Morrerão como os homens comuns morrem. Este é o castigo que os deuses receberão pelo mal que têm praticado, Eles morrerão assim, como morrem os seres humanos. E é isso, gente. Salmos de número 82. Que Deus os abençoe.